Fala aí, galera, beleza? Beleza pura? Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a questão número 5 da prova de 2026 da UFPR. O negócio é o seguinte, vocês sabem, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas volto a repetir, que o meu modo de resolução de questões não é simplesmente dar aqui uma resolução ok e tchau. É fazer isso aqui, esse vídeo, com que seja um material útil para estudos, para aqueles que vão, de repente, estudar pelas questões anteriores para fazer as provas da UFPR. Então veja só, galera, essa questão aqui era interessante, porque você poderia desenvolver vários raciocínios, várias alternativas, né? Na maioria das questões assim, a gente tem N possibilidades para resolver. Vai para um caminho, vai para o outro. Mas aí, o que a galera quer saber? Professor, qual que é a maneira mais rápida, mais eficiente de se resolver? Porque no vestibular, infelizmente, nós temos a variável tempo. A gente tem que resolver as coisas no menor tempo possível e da forma mais eficiente possível, vamos dizer assim, sem gastar tantos neurônios e sem gastar tanto tempo. E então, beleza, nós vamos fazer uma explicação aqui para que isso se torne útil nesse sentido. Veja só, galera, o que você precisa como requisito saber para resolver essa questão? E outra, para resolver questões que tem esse emblema aqui lá em cima da prova, o FPR. Se tem esse emblema aqui, você precisa chegar na prova sabendo da relação entre triângulos que compartilham os mesmos ângulos. Então, vamos fazer aqui um esboço de dois triângulos que teoricamente compartilhariam os mesmos ângulos. Vou aproximar um pouco a tela, aqui melhorou. Imagine que isso aqui é 90 graus e isso aqui 90 graus. Imagine que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são os mesmos, têm o mesmo valor, alfa e alfa. E esses dois ângulos aqui têm o mesmo valor também, θ e θ. Você vai olhar para dois triângulos e vai ver, eles têm os mesmos ângulos internos. Esse aqui, 90 graus, ângulo reto, alfa e θ. E esse aqui, 90 graus, ângulo alfa e θ. Sim, eles têm. O que significa? Dá para você encaixar um dentro do outro, né? Se esse aqui fosse um pouquinho menor, ó, você poderia encaixar aqui, poderia encaixar nesse ângulo, poderia encaixar lá em cima, que tudo os ângulos estariam encaixadinhos perfeitos. Se conseguiu ter essa concepção, nós podemos ter essa seguinte relação aqui, ó, ABC. O que é ABC aqui? São as medidas dos lados. Dane-se as nomenclaturas de vértices. Você sabe que eu sempre evito utilizar assim, aqui é a medida AB, como eles trazem no enunciado. Tá certo trazer assim no enunciado para referenciar melhor, mas não use aqui lado AB. Dá um outro nome para ele, um nome único, com uma variável só para facilitar a tua vida e economizar processamento cerebral. O que você pode deduzir aqui como verdadeiro? A relação de proporcionalidade. Pega o maior, a hipotenusa maior sobre a hipotenusa menor, o cateto aqui do maior pelo B menor, e o cateto C do maior pelo C menor. É uma relação de igualdade, é uma relação de proporcionalidade. Quer dizer, os lados sempre vão caminhar de forma proporcional. E outra, uma dúvida também bem pertinente sobre esse assunto. Professor, isso aqui funciona só para triângulos retângulos? Não, galera. Isso aí funciona para qualquer tipo de triângulo. Se você tem triângulos que não tem necessariamente ângulos retos, isso também funciona da mesma forma, galera. Vai funcionar igualzinho, do mesmo jeito. Proporção entre lados. Sabendo disso, você ia chegar nessa questão já, com esse conhecimento, você ia olhar isso aqui. Veja só, questão 5. Considere o paralelogramo ABCD. Paralelogramo ABCD é essa figura aqui. Quais são as características de um polígono chamado paralelogramo? Significa que ele tem esse lado paralelo a esse, e esse paralelo a esse, e os lados opostos têm as mesmas medidas. A medida CB é igual à medida do AD. E a medida DC é a mesma medida, tem o mesmo valor da medida AB. Beleza, já sei disso. Seja o M o ponto médio do lado CD. Isso aqui é muito importante. O lado M é o ponto médio desse lado aqui CD. O que significa? Significa que, mesmo que os meus olhos tentem me passar uma rasteira, tentando imaginar que esse lado aqui é menor que esse, se disse aqui que o M é o ponto médio, eu tenho certeza que o lado DM tem a mesma medida, é o mesmo valor de medida do lado CM. Se está no meio, é lógico, né? E N, o ponto comum aos segmentos AC e BM. O segmento AC é esse aqui, né, galera? AC. E o segmento BM é esse aqui. E o ponto N é esse ponto de intersecção aqui entre essa diagonal aqui e essa daqui, que liga o ponto médio aqui do DC com o vértice B. Até aí nada de complexo e nada de assim super complicado, super tranquilo de entender tudo isso aqui. Agora, sabendo que a medida do segmento AN, essa daqui, ó, A até esse ponto de interseção, AN é igual a 4/3, assinale a alternativa que corresponde à medida da diagonal AC. Quer dizer, ele deu o valor dessa medida aqui, ó, 4/3, né, de A até o N, e ele está te perguntando qual que é a medida do AC, quer dizer, do A até lá o outro vértice C. Olha só que interessante.
Existem, como eu já falei, várias abordagens para isso, mas eu vou trazer para vocês a abordagem mais simplista, a mais logicamente óbvia e a que você precisa escrever menos. Veja só uma coisa que é interessante, galera. Você consegue observar dois triângulos aqui semelhantes que compartilham os mesmos ângulos. Então você vai começar a destrinchar essa figura. Ó, tem um triângulo que é esse aqui, o CBN, tem esse triângulo aqui, MNC, tem esse ABN, e isso aqui não é um triângulo, né? Um quadrilátero, vamos dizer assim, tem 4 lados, né? Agora, beleza, tem 3 triângulos, agora semelhantes. Nós somos capazes de ver que o ANB é semelhante e compartilham os mesmos ângulos do CNM. É aquele momento que a galera faz uma careta assim, eu não consigo enxergar isso. Olha os ângulos, galera. Esse ângulo aqui do vértice A é ou não exatamente o mesmo ângulo aqui do vértice C? Se é uma figura chamada paralelogramo, você tem que ter certeza que sim. O ângulo aqui do vértice D é exatamente o mesmo ângulo aqui do vértice B. Tá? Você sabe disso, se não sabia agora sabe, porque essa figura é um paralelogramo, são retas paralelas aqui juntinhas formando esse polígono. Esse ângulo tem que necessariamente ser igual a esse aqui. Se o ângulo do vértice C é igual ao ângulo do vértice A e você traçou uma diagonalzona aqui grandona, necessariamente esse ângulo aqui, ó, desse triângulo ANB, tem que ser o mesmo ângulo desse vértice aqui, C, do triângulo, vou fechar aqui melhor assim, CMN. Tá? Observe, ó, esse ângulo dessa diagonalzona aqui fecha com essa reta que está, vamos dizer assim, paralela com um eixo horizontal imaginário. E a mesma reta que ela está paralela com essa reta aqui que é paralela a essa. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Se você não enxerga isso, te recomendo parar o vídeo e pensar um pouco. Eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar isso. Beleza, professor, consegui enxergar que esse ângulo é igual a esse. O que mais? Nós estamos aqui desconfiando, né? Estamos testando para ver se esse triângulo aqui é igual ou semelhante e compartilha os mesmos ângulos desse outro ali pequenininho. Veja, esse ângulo aqui, ó, formado pelo vértice M do triângulo CNM, ele é o mesmo ângulo aqui, ó, do vértice B desse triângulo maior. Olha só, pessoal, essa reta aqui, ó, MB, ela é uma reta. Ela forma um ângulo de 180 graus, aqui com o segmento CD, e no caso ela formaria um 180 graus aqui com o AB, se ele continuasse assim, né? Então beleza, esse ângulo é dividido. Tem um pedacinho para cá e tem um pedacinho para cá. Olha só, esses ângulos que eu denotei aqui são iguais. Os opostos também. Esse ângulo aqui é exatamente igual a esse aqui. Faz sentido? Né? Se essa reta ela está batendo nessa, que é paralela a essa, se o ângulo que é formado para cá é 1, o que é formado aqui para cá é o mesmo. Eles têm o mesmo valor. Ou seja, consegui perceber que aqui eu tenho um ângulo que é igual a esse, e aqui eu tenho um ângulo que é igual a esse. Agora, faltou fechar aqui, ó. Poderia ser um ângulo de 90 graus. Aí alguns pararam assim, porque não se lembravam que não necessariamente precisavam ser relações de triângulos com 90 graus. E aí pensaram, putz, mas não sei se aqui fecha 90 graus, não consigo ter essa percepção. Galera, não importa. O que importa é você enxergar que aqui se forma um cruzamento de retas ou segmentos de retas. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, assim como esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Né? Se você está cruzando aqui, intersectando um ponto entre duas retas ou segmentos de retas, o ângulo geral aqui seria 360, né, galera? Então, pela lógica, o ângulo oposto vai ser igual ao outro, né, nos dois casos aqui. Então, com isso você tem a certeza que esse ângulo é igual a esse. Nós podemos chamar assim, né, com o mesmo nome aqui, angular. Conseguiu perceber que você tem dois triângulos aqui? Consegui. Agora você poderia montar a relação, chamando, né, os catetos aqui, os lados dos triângulos, como ABC maiúsculo, ABC minúsculo. Agora veja só uma coisa que interessante. Você teria os lados relativos aqui. Então vamos supor, ou assim, vamos fazer de conta que esse ângulo formado aqui pelo vértice N central seja um ângulo reto. Tá? Não sei se é, mas vou fazer de conta que é. Tá? Você não precisava nem parar para pensar se é ou não é. Faz de conta. Mas eu vou denotar aqui como 90 graus para nós termos uma referência. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse ângulo aqui só para fins didáticos, para que a galera consiga observar bem. Então esse aqui seria ali o vértice N. Eu girei esse triângulo. Então esse aqui seria o vértice B. E esse aqui é o A. Beleza? E agora eu vou desenhar aqui o pequenininho que nós vimos ali em cima.
Isso aqui, para a explicação, fica um pouco mais devagar, mas lá na hora você veria que daria para ter essa percepção sem fazer esses desenhos aqui, ó. Esse aqui é o CMN, esse triângulo pequenininho aqui. Vou denotar os ângulos aqui, ó. Os ângulos de 90 graus aqui, que seria no vértice N, eu já denotei. Agora, esse ângulo alfa aqui, que estaria aqui no vértice A, está aqui. E o ângulo alfa está lá no vértice C, está aqui. Beleza? Dá para perceber tranquilo, ó. O M aqui está com esse ângulo que eu chamei de θ. E o B aqui também com o ângulo θ. Beleza. Percebi que são triângulos retângulos, com certeza posso fazer aquela relação. Agora eu vou ignorar esses nomes aqui, A, B, C de vértice, e vou chamar os lados de A, B, C. Como assim? Aqui A, B, C, e aqui Azinho, Bzinho e Czinho. Olha só, galera. Você consegue observar aqui, no caso aqui, se fossem triângulos retângulos, para facilitar a nossa nomenclatura, a hipotenusa aqui tem a relação de proporcionalidade com essa hipotenusa, A e A, assim, ó, A e A. E você consegue perceber que no caso aqui, ó, Azinho é esse lado e Azão é esse lado aqui, que aqui você tem a metade desse segmento, ou seja, lembra que nós sabemos que isso aqui é um paralelogramo. O segmento DC tem a mesma medida do AB. Se eu estou relacionando essa medida com essa, e eu sei que esse Azinho aqui é a metade do Azão, eu sei que essa proporção aqui é de 2 para 1. Ou seja, o Azão vale 2 Azinho. Ou o Azinho vale o Azão dividido por 2. Tá? Então você tem uma proporção de 1 para 2, o dobro. Veja que isso não tem nada a ver com área, tem a ver com dobro. Se esse triângulo aqui tem as medidas de catetos explícitas, esse aqui vai ter as mesmas medidas, só que todas divididas por 2. Ou seja, o Azinho aqui vai ser o Azão dividido por 2. O Bzinho vai ser o Bzão dividido por 2. E o Czinho aqui vai ser o Czão dividido por 2. Que Azão, que Bzão, que Czão. Esses aqui, né? Azão, Bzão e Czão. As medidas do triângulo maior. Você sempre pode fazer isso quando você tiver triângulos com os mesmos ângulos, ou triângulos semelhantes. Sejam eles de 90 graus ou não. O importante é que eles compartilhem os mesmos ângulos. Se você percebeu que todas as medidas, então, estão relacionadas à metade e dobro, de 1 para 2, nessa proporção, olha só, galera. Vamos analisar aqui o que nos interessa, que é a medida desse segmento aqui, AC. Essa parte aqui que já foi dada aqui, que seria o nosso Bzão aqui, tá? Essa medida aqui, do triângulo maior, já foi dada como 4/3. Tem uma certa medida. E essa medida aqui, do C até o N, que na nossa análise nós chamamos de Bzinho, aqui ó, é Bzão dividido por 2. É a metade disso daqui. Ou seja, se você somar essa medida mais a metade dela, você vai ter o segmento AC. Então você somaria, como que eu chegaria nessa resposta? A medida do segmento AC seria a medida do nosso Bzão ali, que é 4/3, mais a metade de 4/3. Eu escrevi bem bonitinho assim. A metade de 4/3. 4/3 dividido por 2. Algumas pessoas conseguem chegar nessa análise assim muito tranquilamente. Algumas conseguem, mas tem a dificuldade no basic case, né, na matemática básica, em enxergar que vai naquela pressa assim, voada, e comete erros muito simplórios. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum, calma, né? Aqui você tem uma divisão de frações. Como é que funciona isso aí? Uma divisão de frações. Você tem 4/3 dividido por 2. Por que frações? Porque o 2 pode ser interpretado como 2/1. Né? Não muda nada o 2. Como é que funciona a divisão de frações? Repete a primeira e multiplica a segunda invertida. Pô, professor, que base case, né? Mas eu sei que tem galera que tem dificuldade com isso. Multiplicação de frações é o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 1, 4, 3 vezes 2, 6. Nós conseguimos simplificar isso aqui, dividindo aqui, né, esse aqui por 2 e esse aqui por 2 também. E nós temos 2/3. Então o resultado disso aqui é 2/3. Olha só que interessante. Vou repetir aqui, ó. O segmento AC vai ser igual a 4/3, repito, mais esse resultado, 2/3. Soma de frações. Já estão com os denominadores iguais. Eu repito o denominador e somo os numeradores. 4 mais 2, que é igual a 6. E simplificando isso aqui, como? Dividindo esse por 2, ou melhor, dividindo por 3, né? Dividindo esse por 3 e esse por 3, nós teremos 2/1, que é a mesma coisa que 2. Ou seja, descobri, a medida AC vale 2 centímetros, ou unidades de medida. No caso aqui, são unidades de medida, não tem nada dizendo que é centímetros. Você vai procurar aqui, tá aqui, ó, letra A, 2 seria o gabarito. Então, era só observar aqui que isso aqui é o dobro disso aqui, são triângulos semelhantes, são a proporção de 1 para 2, essa medida aqui é o dobro dessa, você tem que somar ela com a metade dela, 4/3 mais a metade de 4/3, mataria
rapidinho, tá? Acredito que seria a resolução mais rápida e ligeira para essa questão. Beleza, galera? Obrigado por assistir e até a próxima.